Tasmai Shri Gurave Namah. Vanchakalpatruvyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Shri Chaitanya Namo Bhishtam Shaptap Yena Bhutale Shwayan Drupa Kadamhayam Dadati Swapadantikam. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nós vamos continuar. Na aula passada nós paramos no verso 8. Nós vamos retomar do verso 9, né, do capítulo 10 do Srimad Bhagavad Gita, o tesouro oculto do doce absoluto. Pensando sempre em mim, diz o verso 9, essas almas rendidas conversam sobre mim, iluminando umas às outras com o néctar de suas compreensões devocionais, sempre felizes e em êxtase em suas naturezas divinas. O Senhor Supremo Krishna, diz o comentário de Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, o Senhor Supremo Krishna fala aqui sobre seus devotos puros. Eu estou no âmago de seus corações e em cada um de seus pensamentos. Toda sua energia e suas vidas inteiras são dedicadas à minha satisfação. Eles conversam entre si sobre mim e experimentam iluminação mútua. Eles sempre adoram falar sobre mim com quem quer que encontrem e sobre nada mais. Em todo momento, lugar e circunstância, eu sou o único assunto de suas discussões, eles encontram muita satisfação nisso. Mesmo na divina relação de paternidade, encontra-se o sentimento de satisfação. E mais ainda, assim como uma esposa desfruta de uma relação conjugal com seu esposo, os devotos sentem similar êxtase em minha companhia íntima quando falam sobre mim. Muito bem. Não significa que nós devotos ou que pessoas que estejam estudando os Vedas ou estudando o Bhagavad Gita não tenhamos outros assuntos. Mas a questão é que de um assunto ou de outro, né, qualquer âmbito da realidade material tem uma porta para dentro do conhecimento védico e especificamente para dentro de uma compreensão do próprio Deus, né? Qualquer assunto, mesmo a culinária, pode nos levar de volta para Krishna. Né? Exercício físico, yoga, né, vai nos levar de volta para Krishna. Nós falarmos sobre a beleza do mundo, vai nos levar de volta para Krishna. A questão política, né, o Bhagavad Gita acontece numa cena de guerra. Há questões políticas, há questões históricas. Dentro do Mahabharata, o Gita é uma parte do Mahabharata. Essas questões políticas e históricas nos levam, foram discutidas na presença da inteligência suprema aqui na Terra. O próprio Krishna opina sobre o mundo material nas suas questões práticas, como deve ser a administração do governo, como são divididas as diferentes almas, que alma pertence a que classe social, como as classes sociais devam interagir. Então, há sempre uma porta aberta, como uma janela. Né? Você pode conversar sobre decoração da casa, sobre a arquitetura de um apartamento, né? Onde deve estar a porta, segundo os Vedas. Né? Segundo a literatura original, é ideal que nós durmamos com a cabeça para o nascente ou para o sul. Aqueles que querem aprender, aqueles que estão se dedicando ao aprendizado sobre as questões espirituais, devem dormir com a cabeça virada para o nascente. Por quê? Porque é de lá que vem o sol. Quando irrompe no horizonte esse astro-rei, como nós chamaríamos aqui no Ocidente, né? Surya Narayan, quando o Senhor Surya, quando um dos semideuses mais importantes e evidentes dentro do universo material aparece no nosso horizonte, ele vai se linkar com o famoso chakra da coroa, não é? Que fica aqui na região mais alta da testa. Segundo o vasto Shastra, o estudo da arquitetura, a relação do homem com o espaço, com a geometria das casas, etc., segundo a literatura védica, estabelece que é mais propício
que nós durmamos com a cabeça virada para o nascer do sol. Às vezes não dá, porque as casas não foram desenhadas assim no Ocidente, mas você pode simplesmente trocar de lado na cama. Dormir com a cabeça para lá, né, em vez de com a cabeça para cá. Isso muda o seu sono, né, e há uma relação direta, evidente, energética entre os seus chakras, né, entre a posição do seu corpo e o próprio Sol em si. Então, quando Surya, quando o semideus do Sol aparece no horizonte, ele chega até o horizonte, né, ele está irradiando a sua potência, o seu calor, o seu brilho, as suas bênçãos, né? Ele é a própria, segundo os Vedas, ele é a própria visão. Nós estamos agora enxergando este dia de domingo, que pode estar com mais sol ou menos sol, dependendo da região onde vocês estão, né? Porque o brilho do sol atravessa as nuvens, atravessa as janelas, e ele nos concede a visão. Segundo os Vedas, as pessoas dizem, mas como é que você enxerga de noite? Porque o seu olho, né? O que é o sol? O sol é como se fosse um olho gigantesco, né? Em palavras bem simples, né? De maneira bem simplória. E ele é capaz de enxergar cada coisa que seus raios tocam. E nós estamos compartilhando, não é, com o sol a capacidade de enxergar. A nossa visão está linkada, relacionada profundamente com o próprio sol. E ele é a fonte, inclusive, do conhecimento. O que nós poderíamos saber se o Sol não existisse? Não é? Então, segundo a literatura védica, é adequado, é auspicioso para aqueles que querem aprender, para aqueles que querem aprender com mais velocidade, né, dormir com o chakra da coroa alinhado com o ponto onde nasce o Sol. Ou, por exemplo, alinhado com o Sul. O Sul, neste caso, segundo o Vastu Shastra, né, que são as escrituras relativas ao estudo do espaço, do ambiente, da construção arquitetônica, o ideal é que você, se você deseja conhecimento, você dorme com a cabeça virada para o nascer do Sol. Se você deseja força e saúde física, né, depois de uma certa idade, as pessoas, né, já estudaram, talvez, o que tinham que estudar. Nós não, porque nós estamos estudando os Vedas. Mas há muitas pessoas que já foram para a universidade, etc, etc. Elas vão precisar mais de relaxar de noite e de ter energia durante o dia. Então, o ideal é que elas durmam com a cabeça virada para o sul. Então, tudo isso nos leva de volta a Krishna. Mesmo o lugar onde você vai colocar a sua cadeira para você comer. Onde vai ficar o seu sofá? Como seria ideal que o jardim da sua casa fosse feito? Quais são as cores que você vai usar para pintar as suas paredes? Tudo isso está ligado a Deus. Não tem como você não voltar para Deus, pois tudo está explicado nesse 10º capítulo, né? Tudo vem, todas as energias, todas as shaktis, as opulências, né? Vibhuti, em sânscrito, tudo está ligado, né, a Deus. Então, de qualquer assunto, a conclusão sempre é Krishna. Então, é artificial nós isolarmos Deus de um assunto. Não é obrigatório que nós falemos sempre dele, se nós estamos, por exemplo, conversando sobre aspectos de materiais e temos que resolver um problema material, o que aconteceu com o motor do carro, não é? Mas a pessoa poderia dizer, como é que você vai linkar Deus para o motor do carro? Muito bem, Deus é descrito também, né, como o único motor imóvel, por outras filosofias. Essa é uma descrição da teologia católica, né? Na verdade, os Vedas nos dizem que Deus é autossuficiente, né? A sexta opulência é de que ele tem todo o autocontrole. Isso significa tanto que ele tem digamos, a austeridade, o desapego, né, que inclusive se manifestam na sua forma máxima no Avatar Adorado, Chaitanya Mahaprabhu, quanto o fato de que a máquina se move sozinha. Ele não está precisando colocar gasolina, ele é a fonte da energia.
né? Então, todos os universos estão funcionando, os planetas estão orbitando, os átomos estão orbitando, porque ele é o controle, ele é o autocontrole, ele é a máquina que funciona independentemente de qualquer outra fonte. A verdade se manifesta, como nós já explicamos, com um universo transcendental ao centro de uma quantidade quase incalculável de universos materiais. Isso está orbitando como um gigantesco super, hiper, perfeito relógio, né, de diferentes níveis de tempo, como nós também vamos estudar melhor no futuro. Então, não há por que acreditar que hajam assuntos separados. Né? Por exemplo, esse final de semana, eu estava conversando pela internet com alguém que não estuda os Vedas, e nós conversamos bastante sobre filosofia. E, de repente, mudamos de assunto. Né? E a sensação que eu tinha era como se a página tivesse sido virada e como se eu não pudesse voltar a qualquer momento a citar um aspecto de Krishna dentro da conversa, porque nós não estávamos mais falando dos Vedas, né, de filosofia, de espiritualidade. Mas isso, para quem estuda, para quem está profundamente enxergando a realidade do ponto de vista transcendental, é algo artificial. Né? Causa como um sufocamento. Como é possível que eu não possa citar os Vedas a qualquer momento, mesmo que eu esteja falando do motor de um carro? Se toda a tecnologia de engenharia está dentro das páginas da literatura védica. Então, não há limite, assim como na própria realidade material. Nós já, não sei se eu falei isso com vocês, mas em física quântica, quando você estuda física, você vai entender que os elétrons, a parte eletrônica das moléculas, dos átomos, né, que são essas partículas que formam tudo que existe, elas são uma única conexão energética, não tem diferença entre os seus elétrons, segundo a física contemporânea, e os elétrons do ar. É como se tivesse tudo dentro de uma mesma corrente elétrica, está tudo ligado na mesma tomada. Então não há uma limitação na qual você possa dizer este assunto pertence à filosofia e estes outros assuntos não têm mais nada a ver com Deus. Essa divisão é fictícia, ela é cultural. Então, essa ideia de que nós temos âmbitos separados e que em algum lugar não se possa voltar ao conhecimento espiritual é uma ilusão. É uma das ilusões de Maya, pois tudo está conectado. Isso não é uma frase da nova era, isso é um fato. Nada é separado de Deus. Nós temos que nos lembrar disso. Então, se eu vou falar de como é que nós fazemos DVD, a tecnologia de você fazer um CD e imprimir som dentro de meio de um objeto material, está diretamente conectada à potência sonora que inaugura o universo. O universo é feito de som. Não é? Então, através a relação entre a luminosidade, entre as cores e o som, está num simples DVD, num simples CD. Essa tecnologia de onde vem? Do próprio Krishna, que realiza a luz, o brilho do sol, na verdade, é uma bênção que o sol está pronunciando e emitindo. Né? Tudo é som. E através do som nós chegamos às coisas materiais. Então, Krishna está dizendo isso. Olha que interessante, ele vai dizer aqui, né? Pensando em mim, essas almas rendidas conversam, iluminando umas às outras com o néctar de suas compreensões devocionais, sempre felizes em êxtases em suas naturezas divinas. Né? Há uma conversa sobre Deus, né, que parece passada como um segredo. Ele está falando de pessoas que se sentam, né, e, à diferença da maioria do mundo, né, murmuram questões e segredos relativos a Deus. O que significa isso na minha vida? Neste momento, por exemplo, né, há um impasse na minha vida. Tal pessoa me disse tal coisa, outra pessoa me disse outra coisa. Como é que eu vou solucionar este enigma ético? Aqueles que realmente estão dentro do conhecimento védico estão sempre buscando a resposta na filosofia. Como é que eu enfrento uma discussão familiar? Há um pai discutindo com um filho e uma prima envolvida na discussão. E o marido da prima também. Como é que eu vou respeitar
a posição de cada um? Como é que eu vou poder interferir na questão que me é obrigatória, pois os obstáculos da vida não são obrigatórios? Se seu pai, seu avô, sua prima e o marido estão envolvidos numa discussão e você mora, né, conectado com essas pessoas pelo seu nascimento, não é possível para você sair de marcha ré, né, completamente da questão, principalmente se você mora na casa com seu pai. De que maneira eu vou ter que considerar a posição material de cada um? Quem é o avô? Quem é o pai? Qual é esta, segundo Krishna, como funciona essa hierarquia? Porém, quem está mais próximo de ignorância? Quem está falando com paixão? Quem está falando com bondade? São as três maneiras de enxergarmos e experimentarmos as energias materiais, que se dividem dessa maneira. Como é que eu vou olhar para a realidade e interferir, sem me afastar de Krishna? Então, nós estamos sempre diante de um jogo de xadrez. Não por acaso o xadrez foi inventado na Índia. Então, no jogo de xadrez o que acontece? Você tem os peões, você tem todas as classes sociais descritas na literatura védica, né? Os trabalhadores braçais, os comerciantes, né? A aristocracia e o clero. Muito bem. Né? Como é que eles vão se mover? O que o cavalo pode fazer e o que o peão não pode fazer? E quem é o time das brancas e quem é o time das peças pretas? Quem joga xadrez sabe. Quem é que vai ganhar? As brancas. Por quê? Porque elas estão simbolizando o bem, o poder de Deus. Não é? Deus é aquele que faz o primeiro movimento dentro da matéria. Ele que diz Om. Não é o homem que pronuncia o Omkar. Não é a sombra de Deus, não são as manifestações negativas que inauguram o universo. Então Deus diz Om e coloca o universo para funcionar. E o karma negativo das almas que no universo passado estavam se comportando de maneira inapropriada vai reagir a esta energia dentro dos bilhões e bilhões de anos que o universo material manifesta e organiza. Então, um jogo de xadrez volta para Deus, e a nossa vida é isso. A nossa vida é o momento em que o Bhagavad Gita vai entrar na nossa consciência, e nós vamos olhar para a matéria e vamos enxergar as peças pretas e as peças brancas da guerra de Kurukshetra. Na nossa família, na política, no clube, nos amigos, no ambiente espiritual, em qualquer lugar. E quem está jogando contra quem? E que peça eu sou? E como é que eu vou participar do xadrez de peças brancas? Quem que está jogando esse jogo? Não sabemos. Maya, a ilusão material, contra Krishna. Esse é o jogo que está sendo jogado dentro de um universo material. A potência ilusória, que Deus empodera com força, poder de controle, né, suficiente para que ela possa enfrentá-lo. Ela não é negativa, ela simplesmente está servindo a Deus desta maneira. Ele deseja operar a matéria e distribuir misericórdia para todos os seres vivos através desta relação. E, simultaneamente, ele vai contra-atacar. Então é aí que nós vamos entender, por exemplo, no conhecimento védico está escrito. Compreender as gunas, compreender as três energias que estão operando as mentes dos seres vivos é um ponto fundamental, é o centro da discussão da literatura védica. Então, por quê? Porque há um jogo sendo jogado. Então você vai ter que saber de que lado você está. O que eu sou? Eu sou ignorância, paixão ou bondade? E as outras pessoas que estão ao meu redor? Quem elas são? Onde elas estão jogando? A literatura védica nos explica, não é a aparência que vai determinar, né, a maneira de como tal pessoa se comporta. Não é? Quando Arjuna pergunta para Krishna, quem é o sábio?
E a Juna vai descrever, Krishna vai descrever o sábio, aquele que tem compaixão, bondade, paciência, tolerância e uma série de características específicas. Ele não diz o sábio aquele que está com uma roupa de sábio, ou aquele que está com uma placa ao seu redor, com uma flechinha apontando e com escrito, este daqui sabe tudo. Não é assim que funciona. Você vai ter que aprender a ler os significados invisíveis no comportamento das pessoas, para determinar a maneira como você vai reagir ao teste material que os eventos da sua vida estão lhe proporcionando. É assim que o karma se manifesta. E dependendo da maneira como você vai jogar, você vai estar se posicionando em ignorância, paixão ou bondade, ou em transcendência. Quando você consegue enxergar que todos são almas absolutamente puras, e que é o próprio universo, que é a energia material, através das gunas, que estão operando o coração e a mente das pessoas, e as fazem entrar em conflito mútuo, você vai enxergar a realidade. Krishna diz isso. Aquele que acha que pensa, que age, que faz e que acontece, está redondamente enganado. Tudo é agido, feito e pensado pelas minhas energias materiais. Essa é a evolução. É você passar da ignorância para a paixão, da paixão para a bondade, e da bondade para a bondade transcendental, para enxergar o que está acontecendo. É um teatro, literalmente. Shri Sridhar Maharaj não está fazendo uma metáfora. Muito bem. Dentro desse teatro, as pessoas vão, aqueles que já têm conhecimento, elas vão conversar secretamente sobre Krishna. Por que eu estou usando essa palavra secreta? Porque a maioria da população não tem condições kármicas de compreender no momento que Deus tem uma forma, que Deus tem uma personalidade, que Ele tem um nome, né, que Ele é alguém dentro do universo, dentro dos universos, dentro do infinito. Este é o segredo. Deus é uma pessoa. Então, e o próprio Krishna diz isso a Arjuna, este é o conhecimento mais secreto, agora vou lhe revelar um segredo. Ele diz isso várias vezes dentro do Bhagavad Gita. Porque o acesso a isso depende da sua capacidade. Né? Nós falamos na aula passada. Né? Krishna diz, na verdade, é uma citação do Kathopanishad: o Senhor não pode ser conhecido por meio da lógica, da inteligência, nem pelo amplo estudo das escrituras, mas ele se revela para a pessoa que está ansiosa por servi-lo e que ora por sua graça. Então aqui está dizendo, nem mesmo o estudo das escrituras, se você decorar todas, isso vai te levar até Deus. Não basta isso. Basta que você queira agir de maneira sincera, profunda, que você faça escolhas que determinem essa sua ansiedade, né, por servir a Deus. A ansiedade material, meu Deus, o que vai acontecer agora com a minha vida? Ela vai passar a morar em outro aspecto da sua mente, ela vai passar a viver num lugar no qual você está se perguntando, nossa, né, como é que eu vou fazer para melhorar como pessoa? Como é que eu vou fazer para agir de maneira perfeita? Mas para quê? Porque eu quero me aproximar do infinito, eu quero agradá-lo, eu quero que ele sorria para mim. Né? Eu quero, como dizia Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, não me canso de citar isso, né? Não se preocupe em ver Deus, se preocupe em que ele queira ver você. Né? Muito bem, então vamos adiante. Aqueles devotos que estão sempre amorosamente ocupados em meu serviço, eu concedo a inspiração de vida divina, por meio da qual eles podem vir a mim. Este verso já foi traduzido como eu concedo a inteligência com a qual eles podem vir a mim. Shri Prabhupada traduz dessa maneira. Inspiração divina, inteligência. O que é a inteligência? A inteligência é a capacidade de alguém de projetar algo em engenharia nuclear extremamente avançado. Essa inteligência é material. A inteligência real é aquela que consegue olhar para a realidade e entender o que é uma árvore, o que é o sol, o que é a água. Você já se perguntou se você consegue decifrar o que é a água? Quando você entra num rio, o que é aquilo transparente e líquido e frio e às vezes de outras temperaturas, dentro do qual outros animais, outros seres de outro mundo estão convivendo com você?
lado a lado, como envoltos numa redoma de plástico natural, orgânico. Né? O que é aquilo? Como é que você consegue enxergar os elementos da realidade material? Né? Isso só acontece, né, através de uma inspiração divina que depende da tua vontade de se aproximar de Deus, que vai se manifestar através das suas ações. É como você age que conta. O comentário de Srila Sridhar Maharaj para o verso 10. O Senhor diz: o grupo mais elevado de meus servos, cuja devoção foi descrita no verso anterior pela palavra Ramanti, são aqueles que estão constantemente ocupados em meu serviço numa relação conjugal, com amor sincero. Então aqui nós estamos tocando um dos aspectos mais secretos da literatura védica. Né? A alma que realmente avança, ela se apaixona por Deus, né? Numa forma de amor que se assemelha à relação conjugal. Essa é uma das, digamos assim, um dos acessos que o Avatar Adorado vai abrir ao mundo material e explicar. Porque é que nós vemos Krishna sempre circundado de infinitas princesas. Né? O que essa imagem significa? A relação mais alta de amor por Deus gera um sentimento de paixão que se assemelha, né, na matéria à relação conjugal. Então, continua Srila Sridhar Maharaj, ele diz que lhes concederá mais inspiração ou instrução interna por meio da qual eles poderão ir até Krishna. Uma vez que neste verso e no anterior o serviço dos devotos ao Senhor foi descrito como eterno, com palavras Nityam e Satata Yukta. Agora, a declaração de que ele dará mais inspiração com a qual eles poderão vir até mim, entre aspas, pode parecer redundante. Por isso, na expressão eles virão até mim, a palavra upayanti deve ser definida como parakya bhavena. Pati significa esposo, yupapati significa amante. Deus é o amante eterno da alma. Em Vrindavana, continua Srila Sridhar Maharaj, o Senhor Krishna não é considerado como um esposo leal, mas ele é o Senhor do coração, transcendental mesmo ao esposo. Fala-se de parakyaras. Ou seja, existe uma relação amorosa, às vezes na matéria, mas Deus é o profundo amante da alma. Ele está acima disso. Né? Aquilo que na matéria poderia ser considerado como ilícito, né? Um caso de adultério de alguém que se interessa por outra pessoa, do ponto de vista espiritual tem outro significado. Nós já ouvimos falar que o universo material é o reflexo distorcido do mundo espiritual. Então aqui na matéria, né, o amor tem razão, o amor está alinhado e correto quando ele atinge a fidelidade por uma pessoa que merece, obviamente, tal fidelidade. Né? Um interesse paralelo é negativo, mas quando esse interesse paralelo é por Deus, né, a palavra parakyaras está tocando esse aspecto de um caso extraconjugal. Nós estamos, na verdade, no nível mais alto de compreensão espiritual. A alma está literalmente apaixonada por Krishna. Então, enganando seus esposos, explica Srila Sridhar Maharaj, as gopis de Vrindavana se unem a Krishna. Isso o que significa? Há uma cena dos passatempos de Krishna na matéria, né, na qual as gopis saem de suas casas ouvindo o som transcendental da flauta de Krishna. Nós sabemos que a nossa última encarnação na matéria acontece em presença do próprio Krishna. Né? Então nós seremos habitantes dessa Vrindavana material, em algum mundo como a Terra, quando estivermos prontos. Né? E nós também ouviremos esta flauta transcendental, esta música hipnotizante, que arrasta fora de suas casas, né, os habitantes de Vrindavana.
que enfrentam à noite os tigres da Índia, a floresta no escuro, para chegar até onde Krishna está, sobre uma pedra, ainda, digamos assim, em meio à sua adolescência. Ele tem a aparência de um rapaz de 15 anos aproximadamente, tocando esta flauta transcendental. Mesmo as gopis que são casadas materialmente com outros gopas, com os camponeses desta realidade última da matéria, elas sairão de suas casas enfrentando tudo para perceber no meio de suas caminhadas que não são as únicas que estão indo em direção a este som, que praticamente toda a população feminina, principalmente, está saindo de suas casas para caminhar em direção à fonte desta música mágica. Né? Então, esta cena representa o momento na matéria, tudo na literatura védica é factual, como a gente explica, e alegórico. Este é o momento em que a alma abandona, inclusive, as prisões sociais, o casamento, o perigo, né? Os tigres das florestas representam esse perigo. A alma, né, naquela forma como Gopi, ela vai enfrentar a noite da Índia, de 5.000 anos atrás, né, as paredes das casas, os rios, ela vai atravessar os lagos e vai chegar num ponto secreto da floresta onde Deus está tocando uma flauta que as chama literalmente, né, para uma relação direta com ele. Isso acontece na matéria. É o momento máximo dos passatempos de Krishna. Né? Então, é descrito que todos os semideuses, né, inclusive entidades demoníacas, saem de suas moradas, de seus planetas, e se debruçam sobre a floresta de Vrindavana. Né? As entidades demoníacas veem os semideuses descendo de suas estrelas, de suas plataformas extremamente imaterialmente opulentas, para ver a cena de um rapaz, de um jovem, aparentemente um ser humano, tocando uma flauta no meio de uma floresta, né, e atraindo centenas de milhares de almas, as almas que chegaram a essa encarnação. Essa é a noite do cosmos, essa é a noite do universo. Inclusive as entidades demoníacas em suas famosas naves espaciais levantam voo e sobrevoam Vrindavana. E diz que, por conta da presença dos semideuses, da presença destas naves, o céu brilha em quantidade de estrelas e luzes incontáveis. Isso vai iluminar, né, esta cena, este passatempo de Krishna, que vai em seguida dançar, se multiplicando com todas as almas que são atraídas por esse som transcendental. E o universo inteiro vai assistir a Deus atraindo as almas na forma humana. Srila Sridhar Maharaj está tocando aqui um dos passatempos mais secretos e lindos, né, da presença de Deus na Terra. Eu não teria revelado esta cena se não estivesse aqui no texto. Ele publicou isso, ele achou que isso era, né, para ser explicado ao mundo. Né, e assim nós estamos passando por esse passatempo neste momento, seguindo a instrução de Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. Né? Então, elas não podem permitir, diz, né, as gopis, as donzelas camponesas, né, deste momento onde Krishna interpreta o papel de um príncipe humano, né, elas não podem, elas enganam seus esposos no sentido de que elas saem de noite em Vrindavana. Obviamente repete-se muitas vezes no Srimad Bhagavatam que esta relação entre Deus e as almas não é luxúria, mas é prem, Krishna prem, amor puro por Deus. Né? Elas não permitem que um segundo interesse se interponha entre elas e Krishna. Elas não podem permitir a interposição nem da lei social, nem das regulações das escrituras, pois a posição de Krishna é absoluta e esse tipo de relação é mais gratificante para ele. Krishna aceita que elas passem por cima das instruções védicas. Você não pode, como uma esposa, sair de casa de noite, 5.000 anos atrás na Índia, porque você está ouvindo um som hipnotizante. Não há justificação. Mas elas enfrentam, inclusive, a moral presente e transmitida na própria literatura védica para chegar até Deus.
É como se no final da nossa vida, o próprio Dharma, né, a religião, a perfeição, se tornasse um empecilho, não importa mais nem a regra. Eu quero ir até Krishna. E aonde estiver sendo derramado este som transcendental, eu vou reconhecer a potência do conhecimento védico, a potência do meu guru. Tudo que eu ouço que é válido vem do guru. Por quê? Porque é através da misericórdia dele que nós estamos ensinando o Bhagavad Gita. Ele é o sol que inspira as lâmpadas que existem. Então nós jamais temos o impasse de dizer, mas eu ouvi isso de outra pessoa. Sempre vem de guru, de Shri Guru, do guru que está no coração, que depois se manifesta na vida real. Nós falamos dessa imagem e desta pessoa na aula passada, não é? Krishna diz isso, nós temos que buscar o santo, buscar aquele que tem conhecimento védico, aquele que tem realização, aquele que fala dos Vedas a partir daquilo que ele sente no coração. Então, voltando às golpes, elas não estão se portando nem com as regulações das escrituras, pois a posição de Deus é absoluta. E esse tipo de relação é gratificante para ele, é isso que interessa à alma. Minha relação com as golpes, com as almas que estão interpretando estes papéis, é independente de toda a concepção, incluindo a lei, a sociedade e as escrituras. Krishna, a fonte do conhecimento védico, diz: as escrituras passam em segundo plano quando a alma está purificada a ponto de se relacionar diretamente comigo. Ele declara isso. Mas isso não significa que nós já estejamos prontos para viver independentemente das indicações. Isso significa que existe um caminho, porém, que é secreto. Né? Nós já falamos sobre Rupanuga Vaishnavas, né? E etc. É a minha mais inata e natural. É a mais inata e natural. Espera um pouquinho, não estou conseguindo reconectar. Vou reler de novo. A relação. Minha relação com elas é independente de toda concepção. É a mais inata e natural e não requer nenhuma sanção social ou das escrituras. Eu digo a elas, eu digo às almas encarnadas como gopis, que se manifestam ali. Vocês podem mostrar respeito formal por todas essas restrições e viver em sociedade. Mas no âmago de seus corações, vocês são minhas. Essa é a inspiração especial e a revelação que Krishna dá a essas devotas. Externamente existem exigências da sociedade e das escrituras, mas minha posição está acima e além delas. Os Vedas são minha instrução para o benefício das massas. Então Krishna está dizendo, você tem que seguir os Vedas, né? Mas ao mesmo tempo, simultaneamente, perceber que a minha relação direta com você, ela é o objetivo dos Vedas. Os Vedas são minha instrução para o benefício das massas que se distanciaram de mim. E a sociedade também está sob a jurisdição destas instruções gerais que eu dei às pessoas. Mas a minha relação divina com tudo é intrínseca e independente. Não requer reconhecimento de ninguém. Esta relação é a mais elevada. Esta é a constante. Ponto. Está acima de todas as leis e sociedades orientadas pelos Vedas. E mais, todos os Vedas procuram por algo assim. O objetivo da literatura védica é nos levar a esta relação. Isso, porém, não significa que nós tenhamos que ter a arrogância de acreditar que nós já estamos nesse ponto. Durante esta dança que Krishna vai realizar com as almas liberadas, né, a partir do momento em que a alma apoia, literalmente, né, a testa no peito de Krishna, finalmente a alma chega a abraçar Deus, manifestado na matéria, né, num seu passatempo. Krishna abandona a cena imediatamente quando o coração desta alma, né, individual se enche de arrogância.
eu abracei Krishna. A alma sabe quem ele é. E neste momento ela é tomada pela última grande maré da arrogância. O risco da alma, né, se achar melhor do que os demais. E nesse momento, o que acontece no passatempo, né, da Rasa Lila, dessa dança entre Krishna e as almas? Ele desaparece. Ele as deixa sozinhas dentro da floresta. Porque ele não pode admitir nem mesmo uma fagulha de arrogância no coração das almas que se purificaram. Isso é sucessivamente inadmissível. Portanto, para que nós possamos chegar nesse nível, nós temos que nos render e dizer: Krishna, eu não tenho esse favor. Nós temos que, sim, acreditar que seremos abençoados, mas orar por isso, pedir por isso, conversar com ele por isso. Portanto, para que nós possamos chegar lá, é necessário o processo de rendição. Krishna não vai todo o tempo comentar todos os mantras. É você que vai ter que se orientar. Ele diz em outros momentos: renda-se, né? Me procure com humildade. Então, e ao mesmo tempo ele diz: essa nossa relação é intrínseca e independente. Mas eu dei os Vedas para ajudar as pessoas que se distanciaram de mim. E você pensa: mas eu não estou distante de Deus. Mas aonde você está? Se você está caído na matéria em 2018, rolando dentro do tempo material, como é que você não está distante dele? Você quer e sente uma relação interna com Deus. Você percebe a sua presença. Mas você precisa chegar e tocar o infinito. Este é o passatempo principal de Deus na Terra. A dança de raça. Todos nós vamos estudar isso mais cedo ou mais tarde. Se do abraço entre as gopis e Krishna ele desaparece, porque elas pensam: eu fui escolhida por Deus e finalmente eu estou dançando com ele, imagine os nossos pensamentos como soam antipáticos para ele. É ele que vai nos dizer o que é humildade. E esse passatempo também, por outro lado, há pessoas que dizem: mas a literatura védica é machista. Mas vejam como se manifesta a última encarnação das almas na Terra e qual é a prioridade do papel feminino na matéria em relação a Deus. As gopis vão dançar com ele. Obviamente há coisas mais profundas a serem ditas e precisações e tipos de alma, etc., etc., que serão explicados em outro momento. A literatura védica tem esta, digamos, essa chave de ser atraente. O Harikatha, a aula que se dá sobre Krishna, ela é um eco do eco da flauta. Quando nós entendemos que os grandes sannyasis, os grandes gurus, os verdadeiros Mahabhagavatas, quando eles pronunciam as suas aulas sobre Krishna, nós estamos ouvindo, na verdade, a onda que sai da flauta transcendental de Deus. Essa mesma onda é aquela que cria os mundos materiais, ela vai abrir os universos. É o Om, é o eco material do Klim, da nota espiritual de Deus que abre os universos. Então a flauta gera estes gigantescos úteros cósmicos, dentro dos quais ela vai ressoar, se repetir nos lábios dos santos. E mais uma vez atrair as almas que estão dentro desses bolsões que as próprias notas da flauta criaram. A música de Deus é a sedução dele. Então é assim que às vezes na literatura védica nós somos induzidos a contar as coisas por etapas. Krishna diz no Mahabharata, um pai necessariamente deve dizer para o filho que o remédio é doce, para o bem do menino. Então, digamos, sim, há aspectos maravilhosos que nós estamos revelando, mas existem também os aspectos da humildade e, digamos, do passo a passo, da transmissão desse conhecimento. Vamos voltar aqui para o texto, antes de terminar a aula. Muito bem. Então, a sociedade se distanciou de Deus, diz Krishna. Nós somos a sociedade. Nós estamos distantes. Aqueles que acham que não estão distantes, estão mais distantes do que nós. Pois eles nem sabem onde Deus está.
Eles nem sabem que existe a dança de raça. Os Vedas estão buscando por esta posição divina ideal, diz o Bhagavatam. Na seção do Srimad Bhagavatam que menciona a Rasa Lila, os Vedas estão implorando por perdão. Olhem que extraordinário isso. Então, os Vedas estão implorando por perdão, né, diante desta dança. Ou seja, a superação de toda a instrução, quando nós chegamos nesse nível. E a literatura filosófica original, que é a instrução que é dada à alma dentro do mundo material, ela se ajoelha, personificada, existem dentro do universo material 4 entidades divinas, né, são semideuses, vamos descrever assim, que personificam os Vedas, existe inclusive o próprio Srimad Bhagavatam, é um ser dentro do universo material. Né? Pois ele é um ser dentro da mente de Deus e assim ele vai existir na matéria como uma personalidade, além de como um Purana, como um texto. Então, os Vedas se ajoelham, os 4 Vedas se ajoelham diante desta cena. Então, Krishna está dançando com as gopis e a personalidade cósmica, que são os Vedas, caem de joelhos e imploram perdão diante desta cena de baile, na qual a alma finalmente se rende ao Supremo. E imploram pelo perdão de Deus. Olhem como é o infinito. É um looping de realidades que acontece. A própria escadaria do conhecimento que nos leva a Krishna, quando nós superamos todas as dificuldades materiais e finalmente encontramos Deus na forma desta dança, que ele realiza com as gopis, os Vedas imploram por perdão. Pois Deus é o refúgio último de todas as almas. Pois não existe lei que possa superar a suprema personalidade de Deus. Nós dissemos no começo da aula, nada está separado dele. Porém, nada é igual a ele. E nada é superior a ele. Nem mesmo a própria literatura védica personificada dentro do cosmos material. Geralmente supõe-se que existimos para transmitir informações sobre você, dizem os Vedas, mas não podemos descrevê-lo da maneira como agora o sentimos aqui. Assim sendo, entendemos que cometemos uma ofensa, pois não podemos distribuir essa Rasa Lila, esse passatempo da dança íntima que você realiza com os gopis, ao mundo. Isso é secreto, isso é impossível. Nenhuma poesia pode retratar tal fato. E quando eles dizem isso? De joelhos, enxergando a Rasa Lila, Krishna ouve todas as almas do cosmos simultaneamente. Ele é a inteligência personificada. Enquanto ele dança, né, os Vedas estão de joelhos na frente de Vishnu. E Krishna da terra, se quer, ouve. Se quiser, ele ouve o que os Vedas estão pronunciando. Isso vai estar no controle de Yogamaya, ela vai decidir se ele vai ouvir. Para o prazer dele ou não, dependendo de qual passatempo, de em qual mundo, e quais sejam as circunstâncias que estejam no coração de Krishna naquele momento. Ele vai ouvir isso, ou ouvir isso através do próprio Vishnu, que está assistindo a cena. A expansão cósmica de Krishna. Que não é o absoluto em si, mas é uma expansão do absoluto, e simultaneamente assiste às atividades de Krishna na Terra, e serve Krishna, como nós já explicamos, na cena em que o Brahma vai perceber que Deus, que o seu Deus, Vishnu, na verdade é uma expansão original de Shri Krishna Govinda. Como letreiros, todas as escrituras reveladas, diz Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, estão apenas mostrando a direção. Mas onde? Como? Isso não sabemos, dizem os Vedas. Somente sabemos que ele pode estar disponível nesta direção. Olhem que lindo isso. Isso é o quê? Isso é o convite a nos responsabilizarmos pelas nossas ações.
Nós estamos convidados a estudar os Vedas e a entender que há um vento que está nos empurrando para certa região da realidade, para certa região dentro do tempo e do espaço. O próprio Bhakti Rakshakshidhar Maharaj diz que nós estamos caindo dentro da eternidade. Muito bem. Os Vedas dizem, Deus não está para lá, onde a matéria aponta, onde a mente aponta, onde a lógica apontaria. Deus está do outro lado. Mas há uma responsabilidade individual. Os Vedas não podem garantir exatamente, como uma receita de bolo sem ovos, como é que nós construímos a nossa devoção. Como letreiros, todas as escrituras reveladas estão apenas mostrando a direção, mas onde, como? Isso não sabemos, oram os Vedas, de joelhos. Somente sabemos que ele pode estar disponível nesta direção. O mistério da nossa relação individual com Deus. Quando é que nós nos tornamos conscientes desta dança? Krishna está dizendo, quando vocês se encontram e secretamente falam sempre sobre mim. Quando eu sou a conclusão de qualquer assunto, seja ele arquitetura, decoração, carros, cavalos, carruagens, o que quer que você pense. Krishna dirige a carruagem de Arjuna, humildemente no papel de motorista. O que significa que Krishna é o quadrigário de Arjuna? Todo mundo fala isso, mas o que significa? Significa que ele pôs o uniforme de motorista, o cap na cabeça, abriu a porta e disse, por aqui, Senhor. Ele aceitou esse papel diante do mundo inteiro. Ele foi chacoteado pelas pessoas, ele foi ridicularizado pela comunidade de reis. Krishna, sentado na frente, dirigindo a carruagem de Arjuna. Mas ele estava fazendo a coisa certa. Ele poderia estar do outro lado da guerra, junto com todos os exércitos. Os exércitos eram dele. Mas ele disse, eu não quero exércitos. Eu vou servir ao meu devoto puro, Arjuna. Ele prova isso. Ele é o desapego personificado. Imaginem o status social de uma civilização que acontece antes do Egito. Então, vocês têm a imagem do faraó. Krishna era o faraó. Na verdade, não, porque os faraós são antivédicos. Mas Krishna era o príncipe da Índia inteira. Acima da discussão política. E ele entra na carruagem de Arjuna numa posição em que a sociedade está acostumada a ver alguém simples, um trabalhador manual, fazendo tal serviço. Quando nós dizemos que ele tem todo o desapego, todo o autocontrole, nós estamos falando literalmente desse fato. Quadrigário significa Deus na posição de um trabalhador braçal, diante de uma sociedade extremamente elevada, cheia de princípios inquebráveis. Antes do Egito, ele sobe para dirigir a carruagem. Dá para entender o que isso significa? A batalha de Kurukshetra, enfim, eu recebi uma pergunta, ela, na verdade, ela é a antecâmara de Kali Yuga. Kali Yuga vai começar quando Krishna abandona o planeta Terra. Só que existe uma transformação cósmica dentro do universo. Quando, no final do Mahabharata, Krishna vai conversar com Bhisma, Bhisma Deva é um dos Mahajanas. Ele é uma das almas mais perfeitas dentro do universo material. Isso nós vamos entender mais para frente. Srila Gurudeva falava sempre disso. Ele vai conversar com o avô de Arjuna, que está no time oposto. E Bhisma vai dizer, eu agi como eu fui ensinado pelos Vedas. Krishna disse, mas você não percebeu uma coisa. A era estava se transformando. Nós estávamos saindo de Treta Yuga e indo em direção a Kali Yuga. O tempo mudou de sabor, Bhisma. E você não viu.
O que isso significa? Que existe a instrução exatamente, né? Isso que os Vedas próprios declaram. Existe a instrução, existe a regra do baile, mas existe a música, existe o ritmo, existe a emoção. E ele condena Bhisma, ele diz, você seguiu regras e ficou do lado do rei, mas a justiça não estava do lado do rei, Bhisma. Mudou o tempo. As casas reais não estavam mais santas e perfeitas. Nós estamos entrando em Kali Yuga. Você não viu que está ficando noite? Aonde está a sua responsabilidade? A literatura védica não é uma receita. Ela não é uma ideologia. Ela vai nos levar a uma dança. E o que é a dança, segundo meu Gurudeva? Kijai. Ele está ali olhando para mim dentro de um porta-retrato lindo, bem na minha frente. Muito bem. Segundo Gurudeva, a dança é a expressão física da felicidade. Quando nós dançamos, nós estamos emanando felicidade através do corpo. Espontaneamente. E é a nossa honestidade, a nossa sinceridade que vai determinar o ritmo dos nossos pés. Nós estamos aqui para fazer um cálculo de como eu vou chegar até Deus, ou nós estamos aqui para nos apaixonarmos por Ele? Há uma diferença. E toda vez que nós fizermos um cálculo, ele vai nos mostrar, ele vai nos prender na matéria. Posso dar esse testemunho pessoalmente. O cálculo não é a solução. Por isso que se fala de Raganuga Bhakti, de Rupanuga. Nós vamos explicar isso melhor em outros momentos. Existe a regra, mas existe a atração amorosa por Deus. Simultaneamente, elas vão fazer parte desse nosso caminho. Não é que nós vamos prescindir de todas as regras, mas aquele que tem realmente Deus no coração pode falar sobre ele, me disse Gurudeva. Quando eu perguntei, Gurudeva, eu posso dar aulas sobre Krishna? Eu posso pregar? Ele disse, se você sente Krishna no seu coração, sim. Em todo lugar e por toda parte, tudo pertence a ele. Voltamos ao texto. Para aquele que sabe disso, todas as possibilidades de prazer dos sentidos e exploração são desenraizadas. Por exemplo, no caso de uma mulher ser solteira, vários homens podem se apaixonar por ela. Mas há menos possibilidade para aquelas que estão casadas, pois pertencem a alguém. Do mesmo modo, quando pudermos compreender que tudo se destina à satisfação de Krishna, perceberemos que todas as nossas tendências exploradoras desaparecerão para sempre. Aí que está, a felicidade é alcançada no momento em que nós não nas desejamos exclusivamente para nós. Nós desejamos a felicidade dele. Em relação a quem? A todas as outras almas. Se ele é o sol da misericórdia, por que é que nós temos que sentir compaixão? Porque ele nos manifestou a todos. E humildemente nós respeitamos todas as almas que existem, pois elas têm direito a esse amor. A compaixão é o sintoma da cura deste desejo de felicidade egoísta. As nossas tendências de explorar a realidade material desaparecem. Então, o que eu vou fazer hoje de manhã? Eu vou tomar sol e eu vou correr porque eu vou ficar bonito, porque eu vou para lá, e depois eu vou tomar um suco, ou depois eu vou fazer isso, depois eu vou tomar um banho, depois eu vou secar o cabelo, vou botar uma roupa, vou passar minha roupa, vou usar um perfume, vou sair, vou almoçar fora, ou eu vou estudar o Bhagavad Gita. Essa é a questão. Eu vou me aproximar de Krishna ou eu vou fazer coisas exclusivas para mim? Eu não estou dizendo, mais uma vez, eu repito, que a gente não possa tomar banho, se arrumar e sair. Né? Eu estou dizendo que você pode fazer isso por Krishna. Você pode viver com ele as suas atividades. Né? E se perguntar se aquelas atividades específicas estão te aproximando dele ou não. Existem escolhas. Qual é a escolha correta? O próprio Krishna revela. Aquilo que te traz perto de mim, ele diz. É a escolha correta sempre.
Mas a nossa sinceridade vai nos mostrar que essa escolha correta, ela não é racional. Os próprios Vedas dizem, estamos aqui implorando perdão. Entende? Ela não é um cálculo. E ela passa pela compaixão. Nada restará para ser utilizado para o prazer da nossa exclusiva experiência sensorial. Nós não seremos mais separados de Deus. Sentiremos no fundo de nossos corações tudo que existe somente para a sua satisfação. E não há lugar para exploração. Exploração no sentido de que alguém vai garimpar do domingo algo só para o próprio prazer. Né? As pessoas saem, mas eu não estou me divertindo aqui, eu vou voltar para casa. Eu não estou me divertindo lendo esse livro, eu vou sair para passear, eu vou botar uma música e ficar pulando. Mas essa ideia de explorar o tempo, de explorar o espaço, né, como um garimpo, eu saio para a night, como as pessoas fazem hoje em dia, ou eu vou para o parque porque eu quero viver. Né? Não, eu vou para o parque porque eu quero ver a natureza que Krishna colocou no mundo. Eu quero vê-lo dentro das árvores, eu quero tentar enxergar o Paramatma de cada ser vivo no parque. Eu vou lá fazer isso. Você vai ter uma outra relação com o parque. É nesse sentido que não há mais lugar para exploração. Você não vai viver o mundo como um lugar onde você vai depredar as pessoas, as coisas, os momentos, os acontecimentos, os lugares, as casas, as festas, como alguém que rouba satisfação pessoal. Entendem a diferença? Não é mais por você que você vai a um lugar, mas você vai porque você vai poder falar de Krishna com alguém. Isso vai dar um outro sabor à mesma festa. Nós também estamos incluídos nisso. Existimos só para a sua satisfação. Nós somos servos eternos, que existimos para trocar amor com Deus e para dar amor para Ele. Nossa, quanto amor Ele dá para nós e para o mundo. Não dá nem para comentar o que Ele nos dá. Chega a ser... minimizaria a nossa retribuição. E Ele tão docemente diz isso às gopis, né? Ele é muito cavalheiro. Quando as gopis querem dizer para ele que elas querem dar mais para ele, né? Elas têm essa relação, esse desejo, as almas liberadas têm o desejo de realmente inundar a vida de Krishna de prazer. E quando esse desejo chega num momento absoluto, ele vai dizer para elas, ele diz, eu não tenho como retribuir vocês. Que o amor de vocês por mim seja o seu próprio pagamento, seja a sua própria recompensa. E ele, o que ele faz nesse momento? Ele não está dizendo, eu não vou fazer nada por vocês. Ele está abençoando o amor das gopis, que o amor de vocês, ele é Deus. Ele está dizendo, o amor que vocês sentem por mim é a recompensa, e elas estão já vivendo a bênção desta relação, porque ele coloca nessa relação, ele investe nessa relação que eles têm, uma suprema potência. Vamos terminar. Nós também estamos sendo incluídos nisso. Nós existimos só para a satisfação de Deus. Tudo se destina a seus passatempos divinos, às suas lilas. Né? Lila significa passatempo. Né? E não há possibilidade para passatempos de ninguém mais. Não há mais outros personagens principais. Nós somos coadjuvantes do personagem absoluto. A nossa relação para o nosso coração, ela é principal. Eu e Krishna. Você e Krishna. Cada um e Krishna. Obviamente nós vamos entender que existem expansões específicas de Deus. Srimati Radharani existe. E a Rasa Lila vai explicar para as gopis quem é a potência feminina de Deus. Né? Eu ainda não contei todo o passatempo. Todos estão incluídos nesse único passatempo, nesse único lila. Olha que bonita essa palavra lá. Nós falamos de carrosséis, né, de realidades dentro dos Vedas. É o lila. Né? É algo mágico. Olha o som. Né? Lila. A usurpação desaparecerá quando compreendermos a correta utilização de tudo. Ele é o proprietário
e seu domínio é absoluto. As escrituras, a sociedade, a lei designam: isto é seu, isso é do outro, e aquilo pertence a um terceiro. Isso é temporário, diz Srila Sridhar Maharaj. Tudo mais é relativo e sancionado apenas por Deus. Ele é o único e absoluto dono, possuidor e desfrutador. A total purificação de nossos corações somente é possível quando chegamos a esta conclusão. Todos pensam em si mesmos como mestres de muitas coisas, mas tudo isso é uma doença do coração. Tudo isso é concebido em um estado de consciência doentio, material. No estado saudável, quando o coração está verdadeiramente saudável, podemos ver a suprema totalidade, podemos ver que tudo se destina unicamente à satisfação de Deus. Ele é Deus. Estamos falando de Deus. Shri Krishna Govinda. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Mais uma vez eu vou dizer que isso não, esta questão de ele ser Deus e de nós estarmos ligados a ele não é algo que deve ser vivido de maneira fanática, mas um fato real. Deus é a totalidade, Deus é o absoluto, Deus é o infinito. Né? E nós temos que entender isso através da nossa vida. E é isso que nos dará uma satisfação muito maior do que aquela que a gente tinha tentando nos excluir desta relação. Porque no momento que nós não percebemos que essa relação é o tudo, nós estamos excluindo a nossa capacidade de compreender tal aspecto. Hare Krishna, Haribol a todos. Muito obrigado por terem me ouvido. Hari Haribol.